Bom dia, eu sou a professora Cassiana, do blog Baguncei. Eu estou aqui com a professora Fernanda, do CEMEI Marísia Carli Loures, que nós já acompanhamos o trabalho da professora Lourides, voltado a artes. É um projeto grande que nós estamos acompanhando, é um projeto de arte e um projeto de movimento, né, que caminham aí paralelamente, que nós tivemos a oportunidade de vir com os colegas do blog, com a Lara, com a André e com o João, para acompanhar esse projeto. E nós queremos contar um pouquinho para vocês. Nós já contamos, né, sobre como que acontece a parte da arte, apesar de eles estarem integrados, concomitantes, né, professora Fernanda? Sim, estão concomitantes. Isso, mas agora a gente vai ouvir um pouquinho da professora Fernanda para contar para nós, então, como é que acontece essa parte do movimento na educação infantil. Então, bom dia, professora, obrigada por nos atender. Bom dia, eu que agradeço vocês estarem aqui para mostrar um pouco desse trabalho na educação infantil, que é um trabalho muito importante. E nós priorizamos que as crianças tenham muitas experiências, mas para que eles tenham essas experiências, eles precisam vivenciar. E tudo através da brincadeira, de forma bem leve, né? Então as crianças, muitas vezes eles vão ficar mais observando do que fazendo, mas num outro momento eles também vão participar. Às vezes não estão num dia bom, então eles querem observar os colegas fazerem, ficam um pouco envergonhados e aos poucos vão se soltando, e com isso eles trabalham a questão da consciência corporal. Nós trabalhamos a questão da consciência corporal desde os bebês, porque esse projeto atende desde os bebês, né? Criança a partir de 6 meses nós temos aqui na escola, até as crianças de 4 e 5 anos. Então, o que é esse trabalho de consciência corporal? Primeiramente, eles têm que saber quem eles são e o que esse corpo pode falar. Então, eles vão falar com o corpo. Quando a gente associa a questão plástica, no caso das artes, que é o trabalho da professora Lourides, que ela vai falar da questão das linhas, antes dele fazer a linha no papel, ele tem que fazer essa linha com o corpo dele. Uma coisa muito simples que a gente trabalha é a questão da organização, quando eles vão vir para esse espaço. Vamos andar um atrás do outro, essa linha, e vão propondo alguns movimentos para que essas crianças façam e assim o trabalho aconteça. Além dessa questão da consciência corporal, que está atrelado ao movimento, a gente também preza pelas cantigas populares do cancioneiro, para que essas crianças aprendam a se movimentar cantando também, que a gente vai trabalhar a questão do ritmo com isso. Hoje a gente acompanhou uma atividade com a turma do P4, né, que são isso, né, crianças de aproximadamente 4 anos, isso, né? E aí a gente foi percebendo assim que algumas músicas que você diz para as crianças, eles já vão participando, já vão cantando. Sim. Então você já foi inserindo músicas no repertório deles. É isso que acontece. Isso que acontece. A gente insere música e vocês puderam observar que no primeiro momento a gente fez uma saudação ao sol. Então a gente vai trabalhar, realmente é uma experimentação. Eu vou misturar lá a yoga com as questões das canções populares, essas brincadeiras. Então a gente sauda o sol para organizar bem o nosso dia, trabalhar a questão da respiração dessas crianças, a postura, para depois a gente vir com essas canções e trabalhar esses outros elementos atrelados à psicomotricidade, né? Tem a questão do equilíbrio, né? Movimento estático, que é o que eles vão fazer na parte da yoga. Eles têm que se concentrar para conseguir fazer o movimento, e depois tem o movimento que eles vão interagir com seus colegas, e aí vão construindo essas redes e trabalhando essa questão com as crianças. E no berçário, Fernanda, como que isso acontece? Os bebês te recebem com tranquilidade? Tem um período de adaptação? Como que acontece o teu trabalho no berçário? O trabalho do berçário tem essa questão da adaptação, porque eles estranham quando chega uma professora diferente, mas depois que esse momento acontece, é bem tranquilo, porque a gente trabalha muito com afetividade. Então a gente propõe brincadeiras para eles que eles vão conseguir executar, né? Não adianta você falar assim, vou fazer uma coisa imensa, mas eles são bebês, então eu tenho que pensar na faixa etária que eu estou atendendo. Então a gente trabalha a questão do sensório, dos tecidos, bolinhas, estimulação com as bolinhas. Como que as professoras participam juntas nesse momento? Participam juntas, então eles vão mais para esse lado do sensório. Além deles trabalhar essa questão do corpo, eles também vão ter a tinta comestível, que é pintar com esse corpo, né? Que é a forma mais rudimentar. Primeiro eu trabalho o meu corpo, para depois para ir para uma parte específica, o corpo num todo, depois a parte específica. Qual que é o maior desafio, assim, de trabalhar com as questões do movimento num espaço, na escola de educação infantil? Acho que o maior desafio é
ter mesmo esse olhar da especificidade, porque não é uma coisa fechada, como se eu for numa academia que todo mundo tem que fazer o mesmo movimento naquela hora, igual é proposto. Não, eles vão experimentar esses movimentos e vão construir em cima disso. Porque a gente trabalha assim, propôs um movimento que eles tenham que fazer, mas eles também vão construir, porque eles vão falar, olha, agora eu sei fazer isso aqui. E se a gente fizer assim? Então eles vão dar a mão para os amigos, vão dançar, vão brincar juntos. Então esse é o maior desafio, é ter esse olhar da criança, enxergar essa poesia cotidiana. E é um respeito, né? Eu percebi assim, teve crianças que se ausentaram, se distanciaram, teve uma criança que fugiu às regras, que fez uma coisa, né, se pendurou na janela, mas que depois, num outro momento, você falou, olha, hoje nós tivemos um colega que não respeitou o espaço, que também é importante, né? Existem regras, né? Existem momentos que ele pode até se machucar, que você conseguiu chamá-lo e conseguiu, né, conversar sobre aquela atitude, mas não fica uma coisa rígida, gritando, para todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, que às vezes a pessoa pode confundir com uma aula rígida, e não é uma aula rígida, trabalha o movimento, tem um respeito à corporeidade, ao movimento da criança, mas existem regras também que até por uma questão de segurança precisam ser respeitadas, né? Sim, o movimento já propõe isso, essa questão da regra e do respeito, além da questão da yoga que vai trabalhar isso, porque quando eu falo para o meu aluno se concentrar, ele vai ter que trabalhar essa questão do corpo. Agora eu tenho que ficar parado, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, refletir. Acho que essa é a palavra que eu proponho para as crianças, que eles levarem as crianças à reflexão. Será que eu posso fazer isso? Está sendo legal com o meu colega? E qual que é o impacto disso na aprendizagem das crianças, nas outras áreas do conhecimento? Você já tem algum relato disso, dos outros professores, nas outras ações das crianças na escola? A questão da concentração, que é visível, porque é que eles podem explorar, é o lugar que eles saem da sala de aula, daquele ambiente fechado, e aqui eles têm movimento. Então tudo é movimento aqui. A gente trabalha com tecidos, a gente tem algumas miçangas penduradas, tudo para propor essa questão para eles, que eles podem criar aqui também. Não é nada uma regra fechada. Agora, esse tecido tem que aqui, não pode ser mexido. Não, é o contrário. Ele pode mexer, ele pode interagir com o que está aqui. E essa é a proposta da arte e movimento. É fazer essa criança conhecer e criar. E como que é o ganho do projeto em parceria? O projeto do movimento com o projeto da arte? Sempre tem um ganho, né? Quando a gente trabalha a interdisciplinaridade, as crianças sempre ganham. A gente propõe uma coisa lá com o movimento, mas será que ele acaba aqui? Não, ele não cabe. Qual que é a proposta que eu posso continuar isso agora, transferindo para o papel? Então, ele consegue ter um olhar duplo, né? Eu tanto posso fazer aqui, só trabalhando com o meu corpo, mas eu também posso registrar isso. Como que eu vou registrar? Aí vem a questão da arte plástica e da dança também, porque a gente também desenha com o nosso corpo na dança. Então é isso que as crianças fazem. E vocês utilizam disso para, por exemplo, datas comemorativas ou não? Não é o objetivo? Porque eu percebo assim, muitas escolas usam a dança, inclusive, vou ensaiar para uma apresentação, que acaba empobrecendo, né, o sentido da dança, o sentido da arte. Vou fazer para mostrar para alguém, vou fazer para apresentar. Aquilo vira um produto, né? Fica mais preocupada com o produto do que com o processo. Eu tenho percebido muito isso em algumas escolas. Tem essa preocupação aqui também ou não? Não, não tem, porque a nossa proposta não é essa, não é trabalhar a data comemorativa, mas o processo artístico que ele vai inspirar na minha criança, o que ela vai pensar sobre a arte, como que isso vai refletir lá na frente na vida dela. Esse é o nosso objetivo. E em algum momento vocês envolvem as famílias nesse contexto aí do movimento? O projeto é novo, ainda não aconteceu esse envolvimento com a família, mas nós pretendemos fazer isso sim. Tem mais alguma coisa, Fernanda, que você acha importante falar para os professores que estão trabalhando, para outros professores que queiram trabalhar com a questão do movimento na escola e que talvez tenham dúvidas? Depois a gente vai pedir um texto de referência, né? Porque essa nossa conversa, ela é um disparador, né? Ela não é suficiente, mas ela é um disparador. E depois a gente pede sempre uma referência, um texto, se tiver algum autor que você está estudando, que respalde esse seu trabalho, que você possa indicar também para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam também pensar nos trabalhos nos outros CMEs, nas outras escolas, em CIs, em escolas privadas, né? Para trabalhar o movimento. Tem alguma coisa que você julga assim primordial? Você fala assim, olha, querem trabalhar com o movimento, precisa pensar nisso. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Laban, que ele vai trabalhar com o domínio do movimento.
as questões teóricas, assim, ele é fantástico, ele vai tratar muito bem disso. E tem um bailarino brasileiro que eu me inspiro bastante nele, que é o Antônio Nóbrega. Ele trabalha com cultura popular, então ele faz esse resgate da cultura popular para colocar, né, a olhos nus, vamos dizer assim, que as pessoas enxerguem o que é essa cultura popular. Acho que também seria legal procurar o que faz parte do patrimônio, igual a questão do Bumba Meu Boi, né, que é uma questão importante também, que vai estar envolvendo tanto a questão plástica como a questão corpórea. Acho que esses são os principais que os professores podem pesquisar e trabalhar em cima disso. E movimento é isso, né? Ele está em constante mudança, como as crianças, e acho que nós temos que respeitar a infância e trabalhar essas questões. E respeitar a infância e levar coisas para as crianças também, né? As diferentes manifestações culturais, as diferentes formas de música, de poesia, isso que você está falando, né? Levar coisas para as crianças conhecerem, né? Eu estou percebendo assim, quantas coisas vocês trazem, né? Hoje você ligou, colocou para as crianças ouvirem diferentes tipos de música, isso é muito importante, né? Porque às vezes fora da escola as crianças não têm acesso e aqui na escola vocês estão oportunizando isso, né? Criando essas necessidades de ouvirem outras músicas, né? Sim, a questão da apreciação musical, tá? É impossível não trabalhar com movimento e não ter a questão musical. E a gente propõe isso para as crianças, porque às vezes eles estão acostumados a ouvir só um tipo de música. Mas e essa música? O que ela vai mostrar pra gente? O que meu corpo vai falar quando eu escuto essa música? Então, essa é a nossa intenção ao trabalhar com diferentes ritmos. Tem disponível no YouTube músicas daqui, ritmos do mundo, que são cantigas populares, mas com ritmos do mundo. E a gente trabalha também essas músicas com as crianças, além de outras. Eu gosto bastante de trabalhar também com músicas que trabalham só instrumentos, como música árabe e indiana, que tem um ritmo diferente do que a gente conhece, mas que é muito legal, e as crianças se inspiram bastante nessas músicas também, principalmente as que são de percussão. E isso é um gancho, porque daí depois disso que eu trabalhei aquela música, mas o meu corpo faz esse barulho quando eu bato palma, quando eu faço um som grave batendo no meu peito. Então, aí a partir disso a gente trabalha também a questão da percussão corporal. Então, assim, é uma mistura de tudo, é uma sala de experimentação aqui o nosso projeto. As crianças experimentam para criar. E vão trazendo várias linguagens para as crianças, né? Ótimo. Então eu quero agradecer a escola, agradecer a diretora, né, que nos acolheu também, agradecer a você pela entrevista, pelo carinho, as crianças que nos receberam. Agradecer até a mãe da diretora, que fez um bolo maravilhoso de fubá com goiabada, e nós ganhamos um chá também da Lourides maravilhoso. Foi muito gostoso. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, um pouquinho dele, né? Porque cada dia ele cresce um pouco. Muito obrigada, Fernanda.